Olá, pessoal, paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso 38º dia da nossa campanha Conquistando Territórios com Josué. Amém? Aqui na nossa Escola da Palavra, onde a gente faz uns vídeos curtos ensinando como Josué, no livro de Josué, como Josué conquistou todas as terras. Só que a terra principal que Josué conquistou foi o coração de Deus. Deus, assim, amou tanto Josué que parou o sol, parou o tempo, parou a terra, parou tudo por causa de Josué, sabe? Entregou a vitória na mão de Josué, sabe? Então, Deus amou muito Josué, sabe? Josué, ele foi para uma terra onde tinha gigantes, ou seja, ali também Deus entregou na mão dele. Josué ele teve muitas vitórias, né? Josué ali, ele teve muitas conquistas com Deus, na mão de Deus, né? E o livro de Josué, ele começa e termina com uma morte. Ele começa com a morte de Moisés e ele termina com a morte de Josué, que fala assim, ó, Josué 24:29, que fala assim: e depois dessas coisas morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, sendo da idade de 110 anos. 110 anos tinha Josué quando faleceu, quando morreu, né? Quando Deus chamou ele, sabe? Para morar com ele, né? Então, eu perguntei para o Espírito Santo por que começou com morte, terminou com morte, começou com a morte de Moisés e terminou com a morte de Josué, sabe? O Espírito Santo falou no meu coração que, sabe, às vezes a pessoa fica tão apegada a esse mundo que esquece de Deus, sabe? Que esquece de Deus, esquece que um dia ela vai morar no céu com Deus, um dia vai vir para ela esse grande momento de estar morando no céu com Deus, né? Que Deus vai chamar essa pessoa, sabe? Vai nos chamar, né? Então o Espírito Santo falou para mim: o que você está fazendo com a sua vida, né? O que você está fazendo com a sua vida? Você está aproveitando a sua vida? O Espírito Santo, você está aprendendo com a palavra de Deus, você está aprendendo ali os princípios com a palavra de Deus, você está vivendo, né? Vivendo os princípios da palavra de Deus, está vivendo como Deus, vivendo para Deus. Então foram várias respostas que o Espírito Santo me deu, porque quando chega essa hora, né, eu fico pensando que quantas pessoas hoje elas estão mortas espiritualmente. Josué e Moisés, eles viveram a vontade de Deus, conquistaram, fizeram várias coisas na mão de Deus, né? Então ali eles tinham a missão deles cumprida, eles cumpriram a missão, sabe? Então ali Deus chegou e levou eles para morar com eles. Então, Moisés ali e Josué, eles cumpriram a missão. E hoje, será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? Será que nós estamos pregando a palavra de Deus? Se você não sabe, quando eu comecei, eu não sabia nada da palavra de Deus, mas eu sabia falar uma palavra: ó, Jesus te ama. Jesus, ele te quer bem, sabe? Jesus, ele quer confortar o teu coração, ele quer tirar toda a ansiedade, ele quer tirar todo o nervoso, ele quer tirar o mal do nosso coração que a gente guarda, né? Todos os lixos do mundo dentro do nosso coração, que a gente guarda, a gente fica guardando ali, é o passado, é o presente, é ansiosa com o futuro, ou seja, isso tudo é lixo dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que a gente não tem que andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma, porque Deus, ele vai te ensinar, sabe, a lidar com cada situação, né? Então, ali Josué e Moisés, eles viveram o que tinha que viver para Deus, sabe? Será que hoje nós estamos, às vezes hoje nós estamos mais mortos do que vivos? Muitas das vezes tem corações aqui que falam comigo que estão machucados, feridos, depressivos, estão mais mortos do que vivos, sabe? Pessoas que chegam até a cometer suicídio, a cometer suicídio, entende? Então a gente vê como essa pessoa, ela tá morta espiritualmente, né? Como o espírito não vive mais nela, ela vive pelo passado, ela vive para o passado, ela vive para o presente, para o futuro, ela vive para ela mesma, mas ela não vive para o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração o que a gente tem que fazer, nos direciona,
A palavra de Deus, ela é direção, ela é direção. Moisés e Josué, eles foram direcionados por Deus o tempo inteiro. Então, que hoje a gente venha aprender com Moisés e Josué, sabe? Que a gente venha aprender com eles esses princípios, porque Josué, ele colocou os princípios de Deus acima de todas as coisas. Josué, ele colocou a vontade de Deus acima de todas as coisas. Josué, ele fez a vontade de Deus. Né? E muitas das vezes Deus fala com a gente pra gente fazer certas coisas e a gente finge que não sabe, a gente finge que não tá percebendo o que o Espírito Santo tá falando, sabe? Então isso Deus, assim, ele não gosta disso, sabe? Ele gosta de um coração quebrantado, um coração que ouve, um coração que obedece. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Porque a vontade de Deus é maior do que a nossa. Porque o caminho de Deus é melhor do que o nosso. Né? Às vezes a gente pensa que a gente sabe o nosso caminho, mas a gente não sabe. Temos que viver pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês, porque Moisés e Josué, eles viveram pelo Espírito Santo, eles viveram para Jesus, para Deus, né? E obedecendo os princípios de Deus. Então é isso que Deus quer que a gente faça também no dia de hoje, que a gente não morra espiritualmente, mas que a gente viva, né? A gente viva uma vida abundante, tanto aqui, agora, né? Como um dia que ele vai nos chamar. Quando ele nos chamar, a gente vai morar com ele no céu. E quando a gente morar com ele no céu, a gente vai ter o privilégio de estar pertinho dele. Só que isso só vai acontecer se a gente colocar no nosso coração a vontade de Deus. Se a gente aceitar no nosso coração Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Será que estamos confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida? Será que Jesus, ele é a nossa vida? Será que ele faz parte da nossa vida? Ou é a nossa vontade mesmo? Então, fica aqui essa pergunta para você responder, sabe? Confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque ele veio para morrer por mim e por você. Moisés, ele veio para salvar aquele povo todo do Egito. Josué, ele veio para dar direção, sabe? Para o povo do Egito entrar na terra de Canaã. E Jesus, ele veio para nos dar salvação, sabe, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do pecado, para nos salvar da ira, né, vindoura, da morte espiritual. Jesus, ele veio para nos salvar da morte, para nos dar vida e vida com abundância. Então, é isso que precisamos ter no nosso coração, sabe? Então, que não sejamos pessoas mortas, mas vivas e cheias de vida e vida com abundância, sabe? A gente precisa ter no nosso coração um coração cheio de vida, tá? Cheio de vida, porque quando chegar aquele grande dia, como chegou ali, porque Deus, ele podia ter começado o livro de Josué ali com uma bênção e terminado com uma bênção, né? Mas não, ele começou ali com a morte de Moisés e terminou com a morte de Josué, para nos mostrar que a bênção maior é com ele, é lá no céu com ele, e não aqui na terra, porque todas as conquistas que Moisés e que Josué conquistaram nessa terra não chega nem aos pés do que ele tem para nós, né? Sabe? Não chega, sabe? Não é nada diante do que ele tem para nós. Porque a palavra de Deus diz assim, o que o olho não viu, o que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, é algo extraordinário, é algo que a gente, assim, nem pode imaginar. Sabe, às vezes a gente quer tantos milagres aqui na terra, a gente quer tantas coisas aqui na terra e esquece que o maior milagre é o que a gente pode ter, a nossa salvação. Um dia nos encontrarmos com Deus no céu, tá? Então, Moisés e Josué, eles tiveram esse privilégio, eles viveram abundantemente aqui na terra, sabe, obedecendo a Deus, e depois eles foram morar com Deus. É isso, é essa vida que nós devemos ter também,
sabe? É a gente conquistar, mas sabendo que Deus, ele é acima de todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, que você venha conquistar para que você venha ter vida abundante e maravilhosa na tua vida. Então, eu deixo essa palavra no seu coração, que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. E lembra que de você acordar amanhã, sabe, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus tudo que Deus faz por você. Agradeça a Deus o teu respirar. Agradeça a Deus porque você tem a sua casa, as tuas coisas, o teu trabalho, né? Agradeça, só agradeça. Sabe, fala, Deus, hoje eu quero te agradecer. Hoje eu tô aqui para te agradecer, Senhor. Eu só quero te agradecer, Pai, mais nada, sabe? Eu só quero agradecer o que o Senhor faz, porque o Senhor é aquele que guarda, que protege e que ilumina nossas vidas, sabe? Deus, nos mostra a tua salvação e mostra a salvação para o teu povo. Amém? Então, eu deixo esse recadinho para você, tá? No nosso 38º dia da nossa campanha, faltam 2 dias para a gente terminar a nossa campanha conquistando territórios com Josué, porque Josué ele só conquistou territórios porque Deus era com ele. Amém? Deus abençoe.